Muito boa noite, bem-vindos. Começando mais um programa Gestão, aqui, TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, também canal 15 da Brasrede, Arroio do Meio, e todas as nossas plataformas digitais sempre disponíveis para que você possa conferir os nossos programas, nossos conteúdos, e também sempre disponíveis as suas sugestões, aí é só entrar em contato conosco. Vamos conversar hoje aqui com a Rosilene Knebel, que é superintendente executiva da Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo. Vou me permitir chamá-la de Rose, né? Já conversamos aqui previamente, né? Ela me permitiu essa intimidade. Rose, muito bem-vinda, esteja à vontade aqui em nosso programa, prazer em recebê-la. Muito obrigada, o prazer é nosso de estar aqui presente, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Quem é a Rose? Qual é a sua área de formação? Qual é a sua experiência pregressa e como é que ela chega hoje nessa condição de superintendente executiva da Unimed? A Rose é formada em Economia, aqui pela casa, né, pela Univates, então me formei em Economia. Depois eu andei pelas áreas da administração, porque eu já trabalhava com isso, então fiz pós em Administração Financeira na Unicinos e depois eu fiz mestrado em Administração com ênfase em Finanças, junto de um mestrado que tinha estendido Univates com a URGS. Certo. Trabalhei durante a minha graduação como secretária, né, de médico, me permitia estudar, então tinha bastante tempo, e depois eu entrei para a área mais da indústria, trabalhando no segmento de pedras semipreciosas, né, com madeira, então trabalhei 5 anos nessa área, e depois eu fui para uma distribuidora de medicamentos, né, da qual eu gerenciava. Da distribuidora de medicamentos, eu chego na Unimed. Eu ia comentar, de consultório médico, distribuidora de medicamentos, acabou sendo todo um contexto que foi lhe preparando para a área da saúde. Isso aí, porque eu entrei na Unimed em 99 e naquele momento a Unimed iria colocar as suas farmácias próprias. Esse era o projeto. Esse era o projeto. Então, eu entrei para fazer as farmácias da Unimed vindo do segmento de distribuidora de medicamentos, conhecendo esse mercado farma. A gente acabou optando, depois de montar uma fundação que congregasse as farmácias das Unimedes do Estado. Então, eu ajudei a criar essa fundação. E aí, eu já enveredei mais para a área de custo assistencial, da parte de rede, de informações e de negociação, principalmente por esse conhecimento muito forte da parte medicamentos, materiais, né? Então, ele acabou me levando para esse lado. Então, iniciei mais com essa parte de informações e análise de custo, né, disso. E em 2013 eu assumi a gerência, então, na época administrativa, né, que congregava várias áreas, né. Certo. Um outro tamanho de Unimed também naquele momento, né. Claro. Importante, o tamanho da Unimed. Nesse caminhar, já vão 20 anos aí de Unimed, 20 né? anos feitos em junho. Exatamente. Mudou muito? Mudou muito. O mercado como um todo mudou. Ao longo dos anos, o segmento saúde ele também teve que aprender a se gerenciar, como eu acho que todas as empresas, né? A gente que vem da época de inflação alta, né? Segmento nosso, ele cobra antecipado para prestar. Então, tu tinha todo um ganho financeiro nesse processo. Que era a tônica do negócio, né? Que a gestão, ela ficava num segundo plano. Né? E aí, ali no entorno, depois, né, plano real e coisa e tal, mas no entorno ali de 2000 já tendo que entrar, então, muito mais forte, né, com orçamentos, com gestão, né, fazendo efetivamente a gestão do custo, né, para que a gente realmente consiga evoluir. Né? Mas esse desafio foi um desafio coletivo, para todos. Algumas não conseguiram, a Unimed conseguiu. Como é que a Unimed fez esse reconhecimento, essa preparação, essa excelência? A gente vê muitos elogios à questão da gestão das pessoas, a gestão dos processos, a adequação. Quer dizer, por um conjunto de fatores, a Unimed conseguiu responder essa demanda, né? Acho que a Unimed, ela buscou ao longo do tempo, ela é uma cooperativa médica, né? Sim, a essência é médica. Dia 11, essa semana, ela fez 48 anos, né? Ela foi fundada em 71. Então, eu tenho uma diretoria que é médica, que busca conhecer gestão
e busca trazer equipes profissionalizadas que fazem o dia a dia. Então essa acho que foi a grande mudança. Em 94, bem na época dos programas de qualidade, a Unimed faz a sua adesão já ao programa de qualidade. PGQP, PGQP, coisa, né? A gente foi ouro no PGQP, Sim, né? Em 98, 99 a gente já tem planejamento estratégico usando o Balance Scorecard, que as organizações hoje muitas nem sabem e talvez não usem tanto, né? E é uma evolução. Em 2001 a gente entra com ISO dentro do processo, porque como nós somos espalhados, 59 municípios, 25, tínhamos na época 30 estruturas espalhadas, como tu garante, né? Padrão, né? O padrão, o cumprimento de contrato, né? Olhando os clientes, como é que tu faz isso? Então entendemos naquele momento importante a ISO. Então a gente foi se aperfeiçoando em gestão, tendo coordenadores de áreas ou gerentes hoje que tivessem essas competências. Então, né, se eu vou olhar marketing, eu tinha pessoas com pós-graduação e dentro desse processo, área comercial, área de pessoas. A Unimed insere no seu processo de gestão já em 2004, gestão por competências, né? E aí tem competências da organização, competência das pessoas. Então a gente sempre trabalhou muito, acreditou muito que o desenvolvimento e o investimento em desenvolvimento de pessoas também tu acaba colhendo no restante. Então são ferramentas, né? É gestão. Então dentro desse processo muito forte. E uma última questão para a gente agora já encaminhar o nosso primeiro bloco. Como é que tu classificarias, assim, pela tua questão formação pessoal? Tu tens uma formação mais voltada para a área da gestão, da economia, dos números. Hoje é mais fácil fazer essa transição da racionalidade do negócio para a emocionalidade do consumidor, para a diversidade da gestão do mercado? Ou é indiferente? Porque tem gente que às vezes vem lá da área de um marketing, mas não consegue dominar a racionalidade do negócio. O número, o processo, o resultado. Como é que tu classificaria essa transição entre a economia e o mercado? Ou mercado e economia é indiferente a esse processo? Ou vir de uma área mais racional e te dá mais condições para depois buscar resultados atendendo também a expectativa do consumidor? Olha, como é que eu acho que depende muito da pessoa e de como tu vai estar trabalhando. Eu não gostaria de classificar. Eu sou das humanas e aí eu não consigo ir para a parte numérica. Certo. Ou eu sou numérico, não vou para as humanas e não consigo olhar o consumidor. Não há essa barreira, né? Eu acho que não há essa barreira. Eu acho que a gente busca hoje cada vez mais ter, sim, as pessoas com um conhecimento talvez específico, mas ela tem que ter a visão sistêmica, ela tem que transitar pelos dois. Eu não consigo olhar uma organização que ela não vai estar trabalhando o número, mas por outro lado ela tem que trabalhar o consumidor, o cliente dela, ela tem que estar atenta para esse processo. Se fosse assim, hoje a gente olha várias áreas de RHs, tem engenheiros, né, fazendo, e a gestão de pessoas, então não é por ser numérico. Quer dizer, transição é saudável. Eu acho que ela é saudável. Eu acho que ninguém pode se eximir hoje de resultado e de número, né? Dentro desse mercado cada vez mais competitivo que se tem. Então, todo profissional, em algum momento, seja da área de marketing, seja da área de pessoa, ele tem um número por trás também, né? Para poder fazer esse contexto e esse todo, então, né? Do olhar. Legal, ótimo. É bom ter esse olhar, assim, que não é sectário, quer dizer, ninguém está impossibilitado de atender, mas também ninguém está isento de trazer responsabilidade sobre o resultado final. Muito bem, fechamos o primeiro bloco. Segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que é a atividade de superintendente executiva hoje da Unimed, o que é que isso pressupõe no dia a dia de tomada de decisão e como é que está a gestão da Unimed. Já voltamos. Segundo bloco, o programa Gestão de hoje, conversando aqui com a Rose Knebel, que é superintendente executiva da Unimed.
Como de costume, no segundo bloco a gente fala um pouco mais da questão momento atual, do desafio, do dia a dia dos nossos convidados e das suas organizações. Rose, superintendente executiva, o que é que isso hoje te traz como responsabilidade, como preocupação, como compromisso de gestão? Como é teu dia a dia e como é que a Unimed está estruturada para dar sequência nas atividades a partir do teu cargo? Bom, esse está sendo agora o grande desafio do momento, né? A Superintendência Executiva ela foi criada agora em setembro, né? É um modelo novo. Um modelo novo. Nós reestruturamos o organograma da cooperativa, né? Dentro de um processo que a gente vinha o ano passado de reestruturação das áreas, de simplificação de processos, de enxugamento, né? Para fazer frente a um mercado mais competitivo. E esse ano isso combinou numa reforma de estrutura, de organograma e inclusive diretiva. E se criou o cargo de Superintendência Geral, que nós não tínhamos antes, né? A ideia é dar mais agilidade, né, nas decisões internas do dia a dia. Então se criou a Superintendência Geral, ela tem 4 superintendências abaixo dela, né? E depois temos gerentes, então, de áreas. Então é um cargo ainda em construção, né? Mas olha só, muito importante essa tua informação já inicial, que eu acho que é bem legal da gente destacar. Por vezes as organizações precisam rever suas estruturas, enxugamento, facilitar, dar maior celeridade às decisões, trabalhar novos processos ou rever dependências, interdependências. Quanto tempo vocês levaram para pensar isso e chegar a esse contexto de hoje? A área que trabalhou isso junto com a presidência, então, da cooperativa, ela iniciou no processo da reestruturação em si do modelo lá em fevereiro, março, né, começando a estudar, olhando o que se tinha, né, olhando o próprio planejamento estratégico e o que se precisava. Né? Quais eram os desafios? Quais eram os desafios? Que tipo de organização se precisa nesse mercado dinâmico para fazer frente a esse processo, né? Então foi questão assim de 4, 5 meses, né, para definir com o apoio de consultoria, né, e para fazer daí a implementação. Eu acho legal trazer essa informação porque às vezes tem organizações que ou mudam simplesmente os nomes, ou revêem processos, revêem estruturas, mas não revêem processos, e aí nem sempre o resultado é legal. Interessante a gente pensar que tem que ser atendendo uma demanda, com aquilo que tu tem de força e de, eventualmente, de disponibilidade. E agora vem um aspecto interessante, tu disseste que o processo está em construção ainda, o cargo, as atividades. Quer dizer, a partir do momento que tu redesenha e implementa, não obrigatoriamente está concluído o processo. Não, está concluído. Eu era gerente de operações, que era o antigo administrativo, e tinha 9 áreas abaixo dessa gerência, né? A diretoria de operações tinha 14 áreas, 13 áreas, e ela foi desmembrada. Então, se criaram diretorias novas, se fundiram outras, e nós estamos com superintendentes novos assumindo, e estamos num processo de transição, do que eu fazia, e fiz por muitos anos, né? Estava na gerência desde 2003, para essas novas superintendências, né? E construindo esse novo papel, então também, depois tendo as superintendências já atuando de forma mais tranquila para poder evoluir. Mas ele não é um processo concluso e eu acho que a gente aprendeu muito durante esse ano. A gente está trabalhando muito forte com inovação, né? Nós também fomos ao Vale do Silício, né, em 4, na cooperativa, e o que a gente aprendeu é que a gente tem que fazer. Mas também a gente pode errar eventualmente alguma coisa, mas tem que estar atento e corrigir rápido. Então nós estamos nesse momento, né? A gente está fazendo, né? A gente está equacionando, nós estamos capacitando, porque nós mexemos na organização inteira, em cima de um ano que a gente veio de uma redução de estrutura de pessoas, né? Onde a gente mexeu também muita coisa, eliminamos quase 12.500 horas de trabalho o ano passado, reestruturando processos e deixando de fazer várias coisas, né? Então é um momento que está assim num dinamismo muito forte, né? Mas a gente acredita muito, né? Acredita de que a gente tem que fazer, tem que experimentar.
que nós vamos colher na frente e se permitir eventualmente errar, claro, né, dentro desse processo. E vocês têm um desafio um tanto quanto, não diria exclusivo, talvez seja pertinente a muitas e talvez até a todas as áreas, mas vocês têm um desafio que é atender às novas tecnologias e às novas necessidades e às novas disponibilidades para todos os associados de vocês, para todos os clientes, né? Para todos os usuários do serviço de vocês. Sim. Então, uma coisa é fazer remodelação da gestão. Outra coisa é remodelar a gestão e continuar perseguindo a melhoria tecnológica no serviço. Quer dizer, são dois desafios e vocês ainda têm um ente que é regulador, né? Que é o regulador. A gente está num mercado regulado que, em alguns momentos, nos tolhe de algumas iniciativas, né? Hoje, dentro de um plano de saúde, todo mundo deve, pela regulação, receber a mesma coisa, né? Então, eu não tenho como vender um Fusca ou um Mercedes, né? Todo mundo tem o que o Mercedes tem, né? Então, questão de precificação. O desafio de inovação, o desafio das informações, de como nós vamos trabalhar isso, das novas tecnologias em saúde, ele assusta em algum momento, porque se a gente for olhar, a gente vê o custo da medicina, as novas tecnologias, quando elas chegam, elas são muito caras. E elas se incorporam logo na disponibilização para o nosso cliente. Então, a gente vem colocando o crescimento. Hoje, a gente estava olhando os números do ano, né? O custo está crescendo na casa de 12%, cresceu 16% no ano anterior e cresceu 16% antes disso. A inflação é 13%, então não é uma inflação 3%, 4%, não é uma inflação compatível, né? Como faz para atender também os novos desafios do que está vindo, né? As pessoas não querem, elas querem uma jornada muito rápida no seu atendimento, né? Hoje a gente quer na palma da mão, né? De preferência. De preferência. Então, equaciona isso dentro de uma gestão da rede, né? Nós estamos aqui em 59 municípios, mas nós temos clientes no Brasil inteiro, né? A gente tem grandes empresas hoje espalhadas, então tem que garantir também fora da nossa região esse atendimento, né? Nesses 59 municípios, mais ou menos quantos associados à Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo tem hoje? Cooperados da cooperativa, ativos hoje a gente tem 714 em 46 especialidades, certo, né? Clientes, então, não só nesses 59 municípios, mas em todo o país a gente tem em torno de 230 mil clientes, né? Certo. Só para a gente fechar o segundo bloco, Unimed hoje é sinônimo de serviço de saúde, não só no Brasil, né? A gente pode dizer que é uma referência mundial. Eu acho que é o modelo de cooperativa de saúde que deu certo, né? Hoje a gente tem cases e o sistema Unimed como um todo de visitas, né? De outros países buscando se identificar com esse modelo, né? Porque a gente ouve aí tanto relato de países como Estados Unidos, né? Seu modelo de saúde e tal, que tenta ainda construir formas de atender demanda e a gente juntando tantas vezes criticado um SUS, mas também modelo de saúde, a gente hoje está com, não idealizado, mas estruturado, né? E o Unimed faz parte disso. Mas com um grande desafio, né? De mudança de um modelo que ele tem que colocar mais o paciente no centro, certo, né? E ter uma equipe que cuida esse. Hoje a gente ainda tem um modelo de saúde muito pipocado, né? Eu vou no traumato, eu vou no neuro, eu vou no oftalmo, eu preciso ter um médico que me olhe como um todo e que conecte. Essa é a transição que a gente tem que fazer, inclusive no sistema Unimed. Certo, e inclusive gerando economia, se acontecer isso, gerando economia, mas principalmente um cuidado de melhor qualidade, certo, né? Mais do que a economia em si, né? Por ter uma equipe que acaba assim. E com certeza, ela é uma questão de sobrevivência do sistema, tanto do público quanto do privado. Eu vim de um evento onde estava o presidente da ANS na semana passada e ele dizia, a gente ainda tem que integrar mais o privado
com o público. Por quê? Porque ele acaba fazendo exames, por exemplo, numa Unimed, e ele acaba utilizando o SUS, caindo num pronto atendimento, às vezes que não é integrado, e aí ele repete tudo. Como eu integro essas informações e que eu gere daí uma economia como um todo para o sistema e um atendimento de melhor qualidade. Mais rapidez também. Muito bem, fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco vamos entender, nesse contexto de desafios, como é que a Rose e a Unimed se preparam para as coisas que ainda vão acontecer com mais rapidez ainda. Não vai ser fácil. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa de gestão de hoje, estamos aqui conversando com a Rose Knebel, que é superintendente executiva da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo. Rose, a gente viu aí nos 2 primeiros blocos o tamanho do desafio que é trabalhar numa área que é de utilidade e de necessidade extrema, né? As pessoas, elas não olham para a saúde como um luxo, é uma necessidade, né? Vocês sabem muito bem como é que o cliente, como é que o consumidor da Unimed chega lá, e vocês normalmente têm contato, esse é o lado ruim, né? Vocês normalmente têm contato com quem tem necessidade. Quando ele está fragilizado. Exatamente, né? Quer dizer, quantos e quantos milhares de clientes vocês têm que não reclamam, mas porque, que bom, às vezes não tem necessidade. Quando o cliente tem necessidade, como é que vocês ouvem a demanda deles? Como é que vocês atendem? Como é que vocês se preparam? Como é que vocês estão olhando para esse mercado que está cada vez mais desafiador e buscando soluções daqui para frente? Acho que esse é o grande desafio, né? A gente tem discutido muito, a gente passou agora por uma revisão do planejamento estratégico, né? Primeiro lugar, né, a centralidade no paciente, no cliente. Então, como eu faço a organização trabalhar isso, né, para que ele realmente esteja no centro e eu crie esses facilitadores. Certo. A gente tem a questão do nosso propósito, que ele vem muito no valorizar a vida e a felicidade. Então, como mobiliza a organização para isso num mundo cada vez mais ágil e veloz, né? Então, a gente tem trabalhado muito com inovação, né? Esse é um dos pilares hoje. A gente rodou esse ano inovação com conexão com o mercado. Então, como eu ganho velocidade, né? Eu ganho velocidade buscando talvez soluções já prontas. Então, a gente tem um programa de conexão com startups, né? A gente rodou um esse ano. De 8 desafios que a gente rodou, nós vamos efetivar 5, então com um excelente resultado, estamos lançando o segundo agora. A gente está estruturando um lab interno para também fazer frente a isso. Nós estamos trabalhando a organização inteira com metodologias ágeis, né? Então, não adianta a gente falar aqui em cima se a minha base não está trabalhando em metodologias ágeis. Certo. Então, trabalhamos muito forte em desenvolvimento e capacitação. Estamos trabalhando informações e dados, né? Então, entrando agora mais forte com plataformas de CRM, né? de BI dentro desse processo, né? Buscando sim juntar essas informações para que a gente consiga estar fazendo também esse processo mais assertivo, né? E mais feliz, digamos, né? Toda essa jornada do paciente mais feliz dentro do processo dela. Como é que o cooperado está participando disso? O cooperado, a gente também trouxe ele no último ano, a gente trabalhou muito o que a gente tem chamado de grupos de cocriação, né? Como eu aproximo o cooperado da cooperativa e ele seja parte atuante disso, né? Dentro desse processo. Então, trabalhando mais grupos de cocriação, tendo reuniões mais frequentes, onde, como nós somos espalhados, nós hoje trabalhamos com o que a gente chama de micro-regiões, né? Então, a diretoria, ela se desloca para as micro-regiões, né? Para trabalhar, então, aí com o cooperado, temas relevantes. Então, por exemplo, telemedicina, né? Foi aprovado, foi revogado, mas deve estar saindo. Telemedicina está na nossa pauta há 2 anos.
Foi um dos desafios que conectamos com o mercado e hoje temos plataforma para isso. Estamos prontos para poder. Mas isso eu preciso envolver o cooperado, né? Isso a cooperativa necessita ter discutido e essa discussão ela está sendo feita, né? Então, ele é o primeiro contato. O nosso cliente hoje, ele não chega num hospital, ele não chega num laboratório se ele não passou pelo médico cooperado. Perfeito. Então, a gente sempre diz que é o nosso cooperado que retém o nosso cliente, né? Pelo bom ou pelo mau atendimento, né? Dentro desse... Então, ele tem que estar engajado dentro da cooperativa. Certo. Vocês trabalham momentos de troca entre as Unimedes? Sim. Sim. Porque nós temos aqui, então, a nossa Unimed vai estar com a de Rio Pardo com 59 municípios, Isso. mas existem outras Unimedes, né, co-irmãs. Sim. Como é que é essa integração? Hoje existe a federação, né, no estado, então ela tem um conselho de administração composto de todas as singulares, ela tem reuniões específicas. A gente tem reuniões por regiões, o estado tem 3 regiões também que ele se divide, então a nossa Unimed faz parte da área 1. Dr. Aldo, que é o nosso presidente, é o coordenador da área 1, que também faz reuniões para discutir temas em comuns, né? Dentro disso. O sistema Unimed, esse ano, junto com o Sescope, nós fomos para o Vale do Silício, né? Então, do sistema Unimed foram 28 pessoas para lá, né? Para estar olhando o que está mudando também nesse segmento. E sempre se tem equipes de trabalho também junto da federação. Eu tenho uma equipe que é rede, então as nossas pessoas de rede se contatam com as outras. Certo. Tenho quem faz gestão de risco, se contatam, os atuários, área de vendas, parte de marketing. Claro. Então existe um intercâmbio bastante forte, tanto estadual quanto em eventos nacionais, aí congregando todo o sistema Unimed. Né? Certo, porque as demandas de um são demandas demandas de outro, comuns, né? Comuns. E até porque muito do teu cliente aqui, ele em algum momento atendido ou vice-versa, né? Isso aí. Então precisa ter um certo padrão. Para a gente fechar, existe uma ideia muito legal que eu acho que vocês trabalham bem hoje, que é a questão de mude um hábito, né? O quanto isso, a gente está falando em gestão, a gente está falando em custo, a gente está falando em comportamento, em melhoria, em processo, inovação, mas isso tudo passa pelas pessoas. Exatamente. E aí, eu gostaria de elogiar e ouvir assim, um pouquinho como é que isso entra na gestão da cooperativa, esse estímulo, esse convite para que as pessoas realmente mudem seus hábitos para melhor. O Mude um Hábito, ele surge como uma campanha nacional, até um projeto nacional. Né? Se a gente for olhar pelo que vem pela frente, né? Eu tenho longevidade. Né? Longevidade, ela está estritamente relacionada com o nosso negócio. Quanto mais longevo hoje, talvez mais doenças crônicas, né? Eu vou ter associado. Então, o Mude um Hábito vem para que eu chegue mais saudável, com mais qualidade de vida para frente. E aí ele trabalha o pilar emocional, né? O pilar de alimentação e o pilar de cuidado, educação física, né? De atividade física. Né? Então, hoje nós temos várias atividades, né? Com os nossos clientes, onde a gente trabalha isso, internamente com os colaboradores e com os médicos, né? Então, desde o incentivo a tomar, né, a sua água o tempo inteiro, ao restante, né? Mas se acredita muito nisso e a questão do hábito, ela tem que ser insistente, não adianta eu querer mudar o mundo. Eu fui nesse mesmo evento da semana passada, tinha uma mesa com médicos de família. E aí um dos médicos deu um depoimento de como isso às vezes é difícil. Porque eu vou chegar para ti e vou dizer, precisa fazer atividade física. Aí tu olha a tua agenda e o único dia que tu consegues é um dia por semana. E tu vai na academia e aí o professor da academia diz, não, se tu fizer um dia por semana não vale nada. Né? Tu tem que fazer 3. E aí já rui isso. Então, o quanto tem que se trabalhar de começar aos poucos. Eu agora tenho tempo para um dia, né? Mas talvez daqui a um tempinho eu vou colocar 2 dias, né? Então, de realmente ir aos poucos, mas realmente mudando um hábito. Então, a gente acredita muito nisso. Isso está na essência, assim, Que né? bom, que bom. E que isso seja incorporado por todos, né? Exatamente. Muito bem. Rose, muito obrigado pela tua presença, acho que foram boas dicas aí, sucesso tanto a ti quanto à Unimed, que continuemos
juntos e na luta aí pela qualidade de vida do Vale do Taquari e Rio Pardo. Muito obrigada. Obrigado a você também que esteve nos acompanhando no programa Gestão de hoje. Com este programa, nós encerramos a série de programas inéditos do ano de 2019. Voltaremos a nos ver a partir de fevereiro de 2020 com novas edições. Até lá!